Um alô especial para você que está com a gente para o primeiro De Olho nas Crias de 2024. Nosso programa vai para o seu terceiro ano e quem acompanha desde 2021 sabe, essa é a época quente do ano, com o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha, na verdade, já teve sua primeira fase encerrada e estamos aqui hoje para apresentar quem foram os destaques da primeira fase, a fase de grupos, antes do início do mata-mata. O primeiro nome que trazemos aqui não poderia ser ninguém diferente de Jardiel, o jogador do Grêmio e artilheiro da primeira fase, com 6 gols marcados. Jardiel tem 18 anos e está no tricolor gaúcho desde 2022, depois de ter começado a jogar em clubes de sua terra natal, no Sergipe. O segundo destaque vai para um outro goleador, mas esse vem de fora do Brasil. Já foi falado anteriormente em outro De Olho nas Crias, numa edição especial sobre estrangeiros. Eu estou falando de Enzo Monteiro, boliviano do Santos, que tem 4 gols na Copinha e já estreou como profissional, inclusive pela seleção boliviana. Quem apresenta essa dupla hoje é o jornalista Rian Gomes. Salve Paulo, um alô para você e a todos os amigos ligados e conectados no De Olho nas Crias. Bom, hoje eu trago para vocês uma artilharia de peso desta primeira fase da Copinha, a começar por ele, um dos principais, se não o principal nome dessa edição até aqui, o Jardiel do Grêmio, ou melhor, Jardigol, o torcedor gremista que anda meio cabisbaixo desde a saída de Luizito Soares, encontrou nessa edição da Copinha até aqui motivos para se esperançar aí para o futuro, quem sabe. O Jardiel, camisa 9 do Grêmio, marcou incríveis 6 gols nos primeiros 3 jogos, e isso participando de apenas um tempo em cada jogo, acumulando uma impressionante média de um gol a cada 22,5 minutos. E isso com um vasto repertório, tá? Muita qualidade técnica, sabe se posicionar na área e mostrou um poder muito legal de improviso, como nesse golaço que ele marcou contra o Figueirense de letra aí na pequena área. Então, olho no Jardiel. E além dele, eu trago mais um camisa 9, o boliviano Enzo Monteiro do Santos. Em primeiro lugar, parabenizar a capacidade que o Santos tem de captar esses jogadores jovens bolivianos, a começar pelo Miguelito, camisa 10, que já apareceu em outras edições aqui, mas o papo é Enzo Monteiro, um jogador que deu seu cartão de visitas logo na estreia, marcando 2 gols, comandando a virada do Peixe sobre o Remo na primeira rodada, e na sequência continuou mostrando seu talento, firme com um bom posicionamento, um faro de gol apurado. Ele, inclusive, vem sendo destaque da base santista desde 2022 e não à toa, no ano passado já recebeu a sua primeira oportunidade na seleção principal da Bolívia. Então, nesse momento de reconstrução do Santos, quem sabe o Enzo Monteiro não pode aparecer aí com uma boa opção para o futuro, pode ser integrar o elenco profissional do Santos em breve, e fica aqui a nossa torcida e vamos ficar de olho. Jardiel e Enzo Monteiro são os meus destaques dessa primeira fase da Copinha. Paulo. Obrigado, Rian. Seguimos o setor de ataque porque esta Copinha tem artilheiros famintos e nomes que geram grandes expectativas em seus clubes. Esse é o caso de Ricardo Matias, grandalhão de mais de 1,90 m e que tem só 18 anos. É jogador do Internacional e mesmo jogando acima da sua categoria, o atacante é o artilheiro dos Colorados com 3 gols marcados. Nem só de clubes grandes vive essa primeira fase da Copinha, dos artilheiros da Copa São Paulo. Um dos goleadores em destaque é a prova disso, Nicolas, jogador do Oeste, que vem na vice-artilharia do torneio com 5 gols. Para falar sobre esses 2 destaques, convido agora o jornalista Gustavo Bica. Fala, Paulo. Prazer estar de volta De Olho nas Crias, dessa vez para falar dos destaques desta primeira fase da Copinha. Bom, como falar da Copinha é falar de gols e artilheiros, eu trago nomes que se destacaram no setor ofensivo nessas primeiras partidas. O primeiro deles é Ricardo Matias, atacante colorado de apenas 17 anos. O Ricardo integra uma categoria acima da sua desde a temporada passada. Ele tem 1,92 m e é um dos destaques do Inter, principalmente por conta da sua forte bola aérea. Ele não se limita a isso, ele também na capacidade de finalização ele é muito técnico e por conta disso tem um faro de gol muito apurado. O Ricardo já tem 3 gols marcados em 2 jogos na competição. Além disso, o Ricardo também fez parte da seleção de base na temporada passada, sendo campeão sul-americano sub-17 com a amarelinha. Outro nome de destaque nesta Copinha é o atacante Nicolas, do Oeste, de 20 anos. O Nicolas é o atual vice-artilheiro da competição, com 5 gols marcados. Ao contrário do Ricardo Matias, o Nicolas é um jogador um pouco mais versátil, atua principalmente pelo corredor direito de campo. Ele que é um atacante canhoto, tem uma finalização muito forte de média e de longa distância. O Nicolas iniciou sua formação nas categorias de base pelo Santos. Logo com 14 anos, ele integrava as categorias de base do Santos.
permaneceu lá até os 19 anos, inclusive foi vice-campeão da Copinha com o Peixe, mas não permaneceu lá e agora integra as categorias de base do Oeste. Ele que inclusive na temporada passada fez sua estreia entre os profissionais. Paulo, então esses são os meus 2 destaques da Copinha. Valeu! Valeu, Gustavo! Agora, para fecharmos este programa especial da Copinha 2024, vamos recuar um pouco no gramado e chamar a atenção sobre Léo Maná. Lateral direito do Corinthians, Léo Maná tem 4 participações em gols e se destaca pelo poderio ofensivo e pelas assistências. É uma das principais joias do timão. Ainda em São Paulo, vamos agora para o tricolor paulista falar sobre o fenômeno Rian Francisco. Grande artilheiro do futebol de base em 2023, com mais de 40 gols marcados, Rian vai fazendo bonito também nesta Copinha. O nosso convidado para fechar essas participações deste primeiro programa do De Olho nas Crias é o jornalista Carlos Ramos. Olá para você, Paulo, para quem acompanha o De Olho nas Crias. Paulo, eu quero trazer aqui 2 destaques do futebol paulista. O primeiro deles que eu vou falar é o Léo Maná. Ele é lateral direito do Corinthians. Ano passado ele chegou a estrear na equipe profissional, mas não foi tão bem. Ele não performou como esperado. Natural, ele não estava ainda pronto, ele recebeu muitas críticas, mas futebol é processo, ele ainda não estava pronto para performar bem na equipe principal. Então ele voltou para a base e esse ano ele é o capitão da equipe do Corinthians na Copinha. Ele já contribuiu com 4 gols do timão até agora aqui na Copinha. Ele jogou os 2 primeiros jogos, no terceiro o Corinthians poupou os titulares e marcou 2 gols e deu 2 assistências. É um lateral direito que chega muito bem no fundo, ataca muito bem a profundidade e cruza muito bem. É um jogador que cruza sempre com a cabeça erguida e ele tem uma facilidade também na bola parada, né? Tanto que um dos gols dele na Copinha foi em cobrança de falta. O outro destaque que eu trago é o Rian Francisco. O Rian Francisco é um atacante do São Paulo de 17 anos. É uma idade consideravelmente jovem para jogar a Copinha, mas ainda assim ele mostra muita maturidade e consegue ser um dos destaques do São Paulo até aqui. É um jogador que se posiciona muito bem. Ele não é um atacante alto, não é um atacante forte fisicamente, mas ele tem um bom posicionamento, aparece sempre muito bem na área para finalizar as jogadas e ele tem um repertório de finalização muito interessante, o que contribui também para que ele tenha muitos gols. São 2 nomes que certamente vale a pena a gente continuar de olho no restante da Copinha, tá bom, Paulo? Muito obrigado, Carlos. Nosso programa vai ficando por aqui, mas pode ter a certeza que voltamos até o final da Copinha com um resumo de tudo que aconteceu. Você já sabe, nós ficamos por aqui, mas vocês seguem daí de olho nas crias.